Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado, direto dos nossos estúdios em Campinas, produção Tarobá Londrina para todo o Paraná em parceria com a TV Maringá e a Band Curitiba. E hoje nós vamos falar de um assunto que vem crescendo cada dia mais, vem mobilizando cidades, pessoas, negócios, que são as cidades inteligentes. E para conversar e explicar para a gente o que são cidades inteligentes, eu convidei uma expert no assunto. Pouco tempo esteve conosco em Londrina, batendo um papo, mas hoje vai contar tudo para você. Eu recebo aqui a Raquel Cardamone, que é CEO e cofundadora da Bright Cities. Raquel, bem-vinda ao Move. Muito obrigada e parabéns aí por abrir, né, o programa para um tema tão interessante, tão importante para as cidades brasileiras. Sim, brasileiras e cidades do mundo como um todo, né? A gente vive um momento de sociedade que pressiona as cidades a criar soluções diferentes para os problemas de sempre. E para a gente abrir o nosso trabalho aqui, eu já vou começar te perguntando o que são, onde vivem, como elas crescem e se desenvolvem, a tal das cidades inteligentes, né? Como que a gente define isso, estrutura o que é ou o que não é uma cidade inteligente? É uma ótima pergunta e a principal, né? Como que eu defino se minha cidade ela é inteligente ou não? Acabou a entrevista depois disso. Pronto. Uma cidade ela precisa, né, entregar qualidade de vida. Esse é o ponto de partida, né? A gente precisa viver bem na cidade. E aí, para isso, a gente precisa avaliar como que a cidade está. Ela está. É uma cidade que eu tenho qualidade de vida na área de trânsito, é uma cidade que eu tenho acesso à saúde, à segurança, tem diversas áreas que a gente precisa analisar para entender se uma cidade ela é agradável e ela é uma cidade que entrega qualidade de vida. Ao entregar isso, ou mesmo a mover-se para isso como objetivo, que deve ser sempre, né, o objetivo dos gestores públicos, a gente precisa entender se ela está usando a infraestrutura dela, a parte orçamentária, toda a equipe, todos os gestores públicos de forma inteligente. O que quer dizer isso? Se ela está usando da maneira mais eficiente, se ela está entregando aquele serviço público, seja de transporte público, seja de segurança, da melhor maneira possível. Se ela estiver fazendo isso, aí que a gente fala que é uma cidade inteligente. Agora, é algo que está sempre, né, em evolução. Então, como que a minha cidade pode ser mais inteligente? Vamos analisá-la hoje. Como que ela está hoje, em cada uma das áreas? E aí, em cima disso, a gente vai avaliando. Então, basicamente, cidade inteligente é aquela cidade que está sabendo usar seus recursos, sejam financeiros, seja de equipe, seja de infraestrutura, né? Da melhor maneira possível, de uma maneira que entregue sustentabilidade, eficiência e qualidade de vida para o cidadão. Que não necessariamente tem a ver com tecnologia, né? Não necessariamente. Porque tem, às vezes, um desvio de entendimento, né? Total. Porque a gente usa, inclusive, o termo em inglês, né? Falar smart cities e tal, que é um negócio mais bacana e bibibobobó. E aí o pessoal costuma linkar com tem que ter tecnologia para tudo, tudo tem que estar em aplicativo, mas não é exatamente isso, né, Raquel? Não, e até um bom ponto que você traz, isso sempre tem muita dúvida em relação a isso. O tema de cidade inteligente, o Smart City, nasceu muito da parte de digitalização. Então, nasceu de como que a gente vai ser mais eficiente e dentro dessa eficiência descobriu-se que a tecnologia, assim como o setor privado, poderia no setor público gerar essa eficiência. Então, começou com muitas soluções tecnológicas. Foi muito sobre tecnologia, mas evoluiu. Hoje em dia é sobre inovação e tecnologia. A tecnologia ela é um meio para você entregar um serviço melhor, muitas vezes, mas pode ser que eu entregue um atendimento para o cidadão sem nada de tecnologia, né? Com um processo melhor. Então, assim, não é só a tecnologia, mas tem muito a ver em como eu posso utilizar a tecnologia para gerar ferramentas para eu poder atender aquele cidadão de uma maneira melhor do que eu fazia antes. A tecnologia ela gera redução de custo, então é um caminho, mas ela é um meio. E aí eu acho que é muito bacana mesmo trazer esse ponto, porque muita gente confunde. Então, cidade inteligente não é cidade digital. Aí, ó, então a gente tem duas coisas, eu acho cidade digital. Sim. E a cidade. O digital, ele é parte do contexto de uma cidade inteligente. Para uma cidade inteligente. Então, se eu já fizer gerenciamento da faixa de pedestre, talvez eu possa pontuar em algum ranking de cidade inteligente, né? Perfeito. E aí uma das áreas que você vai avaliar é a questão de mobilidade. Então, o que você está naquela área entregando, né, de serviço melhor para o cidadão? Tá mais seguro para ele? O que você está fazendo ali? Então, são várias análises
de como a gestão pública entrega aquele serviço, como que ele está servindo o cidadão, para a gente entender que aquela cidade está uma cidade inteligente. Para isso, ele precisa atender vários requisitos, né? Falando dos requisitos, não sei se a gente vai ter tempo para detalhar todos. Detalhar todos, mas para você que está assistindo, olha só, no mundo, no Brasil, a gente tem várias agências, né, que dedicam tempo, energia para criar rankings para posicionar cidades, né, dentro desse contexto de cidades inteligentes e tudo mais. E não que cada um, mas a gente tem uma espinha dorsal, mas cada um flexibiliza critérios para lá ou critérios para cá. Né? De um modo geral, eu vou olhar aqui, a gente tem lá o urbanismo, economia, educação, empreendedorismo, energia, governança, mobilidade, que a gente acabou de usar o exemplo da faixa de pedestre, enfim, né, que acessibilidade, né, calçada e tal, segurança, meio ambiente, tecnologia, inovação e saúde. É complexo você olhar cada item desses e construir projetos para melhorar as cidades, né? Como que você, especialista, lida com essa variedade de itens para determinar se a cidade é inteligente ou não? Não, sem dúvida. Tá na gestão pública, é bem complexo gerenciar uma cidade. Mas hoje tem ferramentas. Né? Tem muitas ferramentas, especialistas, mesmo entendimentos que a gente tem informação, dados, geração de dados. Olha aí, ó. Que pode fazer com que o gestor público entenda mais e conheça, faça um bom diagnóstico da cidade e trace melhores caminhos para poder evoluir com a cidade. Então, hoje, a gente tem tecnologia, a gente tem dados, informação e a gente tem capacidade humana mesmo no Brasil para a gente, com especialistas, para a gente poder desenvolver e traçar planejamentos melhores para as cidades. Agora, não é fácil, como você falou. São 10 áreas. Aqui a gente falou, né, citou... Mas, normalmente, a gente separa essa gestão pública em 10 áreas, são as áreas básicas, desde saúde, educação, mobilidade, até também áreas que têm um impacto muito importante no desenvolvimento econômico, que nem você falou, empreendedorismo, a tecnologia e inovação, que passou a ser uma área importante para a cidade avaliar. Hoje, a gente tem várias cidades que têm secretários de inovação. Tem uma secretaria só para isso, porque entendeu-se que a inovação e a tecnologia, não só a tecnologia, mas a inovação e ser inovador no processo, e a tecnologia, ela pode agregar em todas as áreas. Eu posso ser melhor na mobilidade, posso ser melhor na segurança, se eu avaliar isso. Então, também é uma das áreas. Então, para cada uma, a gente tem que avaliar o ponto de partida da cidade, entender quais são esses critérios, esses indicadores que a gente tem que olhar, fazer um diagnóstico e, assim, traçar, né, onde ela precisa identificar as melhorias. É como o nosso corpo humano, né? Quando a gente fala, a gente precisa melhorar, então deixa eu entender, deixa eu fazer um check-up, ver como que está, né, o meu corpo, como que eu estou desempenhando, né, onde eu quero melhorar e com isso eu entender quais são as falhas, aonde estão as oportunidades de melhoria. Funciona também com a cidade. São mais de 100 indicadores, então sim, tá vendo? Não é fácil, porém, existem ferramentas para isso e até normativas internacionais. Tem, então, né? Norma ISO, né? As normas ISO. Você falou uma coisa muito importante, assim, globalmente a gente já tem especialistas pensando nisso. Então, existem 3 normas hoje de cidades sustentáveis, inteligentes e resilientes, disponível para qualquer um que queira, né, acessar na ABNT. Hoje no Brasil, quem representa a ISO é a ABNT. Foram desenvolvidas por vários países, o Brasil sendo o Brasil também um representante, né, dessa construção das normas. E a gente traduziu essas normas para português, colocou em prática aqui no comitê da ABNT. Eu também represento o comitê da ABNT aqui, faço parte na USP, liderado pelo professor Alex Abico, em São Paulo. E aí a gente consegue, então, dar esse direcionamento, esse orientador para as cidades. O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que entregar na área de mobilidade? Menos mortes no trânsito? Quais são os parâmetros? Então, ali é um orientador para que a gente possa entender o que o gestor precisa olhar para si, né, dentro da cidade, para a gestão dele e traçar a partir daí melhores planos, usar melhor o dinheiro, os investimentos e, né, todos os recursos que ele tem ali nas prefeituras. Nesse mundo das startups, que acaba entrando aqui no empreendedorismo, tecnologia e inovação, né, ele está aqui, a gente tem sempre uma discussão que é uma discussão latente para todo mundo, que é a história do dado. Você acabou de citar isso, né? Quer dizer, o que você não mede, você não melhora, não evolui.
E aí vem um negócio para mim, né? Uns programas atrás a gente falou dos dados de saúde. Legal. Essas coisas estão esparramadas por aí. E os dados de cidades? Né? Esse negócio está estruturado, ele está estabelecido, é fácil chegar num município. Depois nós vamos falar alguns exemplos que você teve a oportunidade de atuar e fazer o levantamento. Então você falou, ó, a gente tem normas da ABNT. Sim. Aí você quer saúde, você tenta procurar no DataSUS. É o desafio. Aí vem o segundo desafio, como que eu vou entender? Isso, exatamente. Fala um pouco pra gente, assim, porque eu acho que quem está assistindo agora, se você é gestor público e tal, cola nessa parte para você já começar uma transformação, ainda que não esteja mirando esses índices ou ranking, mas para deixar a coisa mais organizada, né, Raquel? Sem dúvida. E assim, hoje também, né, o cidadão está cobrando muito que todas as decisões elas sejam cada vez mais melhor embasadas. E embasar em dado, você consegue comprovar até na hora o direcionamento que a cidade está tomando. Então, sim, dado, né, a gente já sabe isso, ele é extremamente importante para a tomada de decisão, e no Brasil a gente tem muito dado já. Opa! Tá? Diferente de muita gente falar, né, muitas vezes a gente tem que tomar a decisão e ainda se toma muita decisão na gestão pública, né, por feeling que a gente diz, mas cada vez mais as gestões estão buscando, né, se embasarem mais em dados. Hoje a gente tem mais de 50 fontes de dados no Brasil, fontes públicas de dados. Legal. Então, desde IBGE, que é o mais conhecido, a gente tem, né, todo o DataSUS, que é muito relevante, é de saúde, como você comentou. A gente tem SNIS, que é de saneamento. Então, assim, a gente tem diversas fontes, mas elas não estão consolidadas. E você também tocou nesse ponto, que é super importante. Então, é fácil a gente conseguir esses dados? Por mais que elas estão públicas, não tem uma consolidação disso, e aí uma das também coisas... não deve ter integração, né? E aí o que a gente, né, o que falta, acredito que no Brasil ainda hoje mesmo numa visão de governo federal, como que a gente integra essas bases de dados e faz com que a gente tenha decisões melhores a partir das integrações. Então, mesmo nas prefeituras, a gente ainda tem áreas, né, silos nas prefeituras, onde os próprios sistemas não se conversam muitas vezes. Então, muitas vezes a área de educação, da saúde, se a gente cruzasse ali, a gente teria uma oportunidade muito melhor, muito mais assertiva, e muito do que impacta o cidadão passa por mais de uma área, né? Não E isso ainda falta. Então, assim, para dados públicos, hoje a gente tem bastante fonte, mas falta essa consolidação, e é um pouco do que a gente vem fazendo no trabalho da Bright, e principalmente como que a gente pode normatizar isso com o internacional. Então, a gente faz com que também essa normatização. Então, mas existe, acho que dá para trabalhar com o que tem, em cima disso desenvolver novas formas. As próprias cidades, né, a gestão pública, ela pode também gerar sistemas, como você comentou, então eu tenho, né, sistemas cada vez mais automatizados que podem gerar dados melhores para essas fontes públicas. Então a gente ainda vê, né, uma grande oportunidade para isso. E aumentar a periodicidade também, né? No Brasil, a gente também tem um outro desafio, que o censo é a cada 10 anos. Pois tem muita informação. A coisa se transforma demais, né? Então, a gente vê em outros lugares, a gente tem uma pesquisa, né, anual, mas só para capitais e grandes cidades. Então, é só assim, um corte que não reflete tudo, né? Total. A maioria das cidades no Brasil são pequenas e médias, né? Sim. E já a gente vai falar dessas pequenas e médias. E aí, uma última perguntinha, assim, para uma resposta bem rápida, para a gente chamar o break. Eu percebo também, e nós temos acompanhado isso, o crescimento dos hubs GovTech nas cidades, né? Você acredita que isso, bem trabalhadinho, vai contribuir para essa melhoria, de modo geral, do dado ou da análise dos pontos críticos das cidades? Sem dúvida, né? As GovTech são as empresas de tecnologia, estão usando a tecnologia para poder resolver um problema do governo. E aí tem muita oportunidade de suprir informação e dado. Então, elas podem resolver esses problemas, gerar mais dado para a gestão pública e conseguir a gente resolver melhor os desafios ali que a gente tem na cidade. Então, sem dúvida, as GovTechs têm um papel aí fundamental. Eu vou pular para cá, vou chamar um rápido intervalo, na sequência a gente volta, tem muita coisa para perguntar, tenho certeza que não vai dar tempo, mas fica ligadinho, pega o seu café aí, fica com a gente que eu vou e volto já já. De volta do intervalo, e o papo aqui hoje é cidades inteligentes. E para continuar, Raquel, a gente estava falando dos diversos indicadores, né? A gente não vai ter tempo de esmiuçar todos eles.
Mas eu queria pegar um como exemplo para contextualizar a pergunta que eu vou fazer. Eu estou com o ranking da Bright aberto aqui, e aí aqui tem um dos critérios, né? Que é meio ambiente. E aí ele está ranqueando várias cidades e tal, e você que está acompanhando a gente no Paraná, se liga, entre as 10 primeiras, a gente tem aqui, ó, Cafelândia, Santa Terezinha do Itaipu, Pato Branco, alô Viola, Pato Branco, aquele abraço, meu querido. Capanema, Clevelândia, Matelândia, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Não, parou aí. E aí, essas são pequenas cidades, né? Sim. E o Brasil, ele é majoritariamente composto de pequenos municípios. Aí eu te pergunto, como especialista, como é trabalhar esse monte de indicadores em pequenas cidades? Sim. Não, a gente fala que o tema de cidade inteligente é para qualquer cidade, independente do seu tamanho. Isso é um ponto de partida importante, porque muitas vezes esse tema de cidade inteligente está muito ligado à questão tecnológica, as cidades não se veem, acham que só as capitais, só grandes cidades. Exatamente. E o Brasil, como você mencionou, 80% das cidades no Brasil tem até 20 mil habitantes. Então, se a gente colocar que só as capitais, a gente só iria as 27 versus os 5.571 municípios, a gente sabe que a gente não vai alcançar a grande parte das cidades. Então, uma cidade pequena, como que ela pode se tornar mais inteligente? Como que ela pode trabalhar com esse tema, né, com esse conceito? Ela pode entender dentro da visão, né, da cidade, do porte dela, aonde que ela pode, como ela pode atender melhor o cidadão dela. E aí, de novo, é o básico. A saúde e a educação, ela bate em qualquer tamanho de cidade. Só que ela vai avaliar a aplicação desses indicadores de forma, né, da quantidade dos indicadores de forma diferente. Então, por exemplo, uma cidade pequena, eu não vou ter desafios na mobilidade em termos de trânsito, mas eu tenho que ter um bom atendimento do transporte público. Vai mais para a qualidade, né, do transporte público, mortes no trânsito, muitas vezes isso bate para qualquer cidade. Agora, eu não vou ter, não vou precisar, né, dependendo da cidade, um semáforo inteligente, porque ninguém fica perde tempo ali no trânsito. Mas eu tenho que ter uma infraestrutura da rodovia, da via, entender esse tipo de coisa. Então, assim, a aplicação é diferente dependendo do tamanho da cidade. Mas o conceito ele é igual. Então, como eu posso usar o recurso que eu recebo, né, e que eu tenho que gerenciar na cidade para entregar serviço melhor ali para o cidadão. Na área da saúde, por exemplo, como que a gente pode fazer para, em cidades menores, normalmente a gente não tem todos os especialistas, né, da medicina ali. Mas como que eu posso usar a tecnologia como a telemedicina para poder ter o atendimento de diversos especialistas? Hoje em dia a gente tem consultas, que hoje já é muito mais acessível pós-pandemia, né? A gente já entendeu que isso é sim uma forma de fazer. A gente consegue gerar, né, fazer exames também de uma forma onde o próprio cidadão faz ali, mais que aquele exame analisado por outro médico, né, mais especialista fora. Então, assim, como que eu posso fazer para uma consulta ser agendada diretamente no celular? Mas a gente não tem todo mundo que tem acesso, né, à questão da tecnologia. Não, mas como que eu faço para eu ter isso no atendimento na prefeitura, né, no presencial? O presencial a gente nunca vai abrir mão, porque sim, uma parte da população, né, a gente sempre tem que ter. Precisa, né? Mas tem grande que estar parte lá. A gente consegue. Então, assim, a gente vê como que é o brasileiro utilizando o WhatsApp. Como que eu faço para aquele serviço da cidade, aquele serviço que a prefeitura tem que prestar, ele poder fazer via um chat no WhatsApp, que não, né, grande parte da população consegue utilizar. E muitas vezes os planos das operadoras, elas não é consumido quando usa o WhatsApp. Então, ali é uma via que eu consigo ali também ter essa Distribuir, é um canal de distribuição do serviço, né? Então, é entender para aquela cidade pequena quais são os desafios hoje. Muitas vezes está no baixo orçamento, nos desafios na área da saúde, em manter médicos localmente, né, na área da segurança, muitas vezes. Mas, assim, ou da infraestrutura, como que eu faço para poder entender como que eu posso fazer melhor e quais são as soluções? Me juntar a outras cidades pequenas também, ou às vezes fazer com um hub, né? Que às vezes a gente fala uma cidade muito pequena, a gente tem cidades de 1.500 habitantes. Então, como que eu faço para me juntar com cidades da região, para me fortalecer e trazer uma solução, né, que possa entrar ali? Então, assim, é muito entender qual que é hoje a situação da cidade e aonde a gente pode melhorar e principalmente entender quais são as soluções disponíveis. A gente tem até sistemas de saúde hoje que têm acesso muitas vezes gratuitos de consultas online, esse tipo de coisa que eu posso replicar de uma cidade para outra. Tem muitos sistemas que o próprio governo federal disponibiliza sem custo para a cidade. Aí, ó, tá vendo?
Tem sistemas gratuitos tecnológicos, sistemas como o Waze, né? O próprio Waze, que disponibiliza ajuda. Se ajuda. você pode fazer um gerenciamento de frota, alguma coisa Total, e aí você pode fazer via o sistema do Waze sem custo. Então, assim, o que tem solução que não precisa de grandes investimentos ou às vezes nem investimento, assim como tem solução que precisa de investimento, mas vale muito porque reduz o custo absurdamente, né, da prestação do serviço. Também entender. Então, cidades pequenas é olhar de uma forma diferente. Os problemas vão ser diferentes de um grande centro urbano. Né? Mas existem também os desafios. E como usar a inovação e a tecnologia para isso. Mandar um abraço pro pessoal de Açaí, que é também uma cidade super premiada, né? Recentemente foi bastante falada no tema de cidades inteligentes. Mas o Paraná tem outras tantas cidades, né? A gente própria Londrina, que tem vários exemplos, a gente tem hub de inteligência artificial, agora ser um ranking como a cidade mais segura do Paraná, a gente tem Cascavel, muito pujante, Maringá, citei aqui, né, Pato Branco, mas a gente tem a capital querida Curitiba. E vocês fizeram, né? A Bright fez um trabalho muito bacana com Curitiba, Joinville, Jundiaí e Recife, né? Isso mesmo. Conta um pouquinho dessa tua experiência aí, a gente já está falando de capitais, as cidades maiores, né? Nem todas são capitais, mas cidades maiores que têm um potencial industrial, um desenvolvimento diferente. Como que foi esse trabalho da Bright para ajudar essas cidades a serem mais coletivas, né? Elas serem mais para o cidadão. Legal. Quando a gente olha, né, Paraná, 399 cidades, e assim, Paraná já tem na veia a questão da inovação, né? É um estado inovador. E aí quando a gente vê Curitiba, você fala, mas Curitiba já tem muitas iniciativas, né? Por que ainda precisa, né, como a GovTech, como a Bright Cities? O que a gente ajudou Curitiba já tem já tinha, né, uma estrutura de dados, já tem um DNA também dessa questão de sustentabilidade, né, com grandes cases. E o que a gente fez foi um trabalho de aprofundar nas normativas e como Curitiba poderia também, né, avaliar e fazer um diagnóstico dentro das normativas internacionais e principalmente nos indicadores de turismo. A gente fez um trabalho de indicadores de turismo, porque turismo, por mais que não é uma das áreas que a gente falou ali abertamente, mas é uma área que tem um impacto direto no desenvolvimento econômico, como que a cidade pode gerar, né, arrecadar mais receita, né? É fundamental, tem cidades tem a vocação aí turística. Então, para Curitiba, mesmo Curitiba, que já tinha uma estrutura, né, e já é uma cidade excelente também, né, na sua gestão, aprofundar nos dados fez diferença e ajudou no planejamento. E, no caso, a gente fez para toda a cidade, todas as áreas, mas especificamente também na área de turismo. Então, assim, toda a cidade, independente, de novo, a gente falou de cidade pequena, como que o conceito vai ajudar? Mas cidades grandes também, porque tem outros desafios, né, em como eu posso ser melhor na área de turismo. Agora a gente tem novidades de inovação ali em tecnologia, né, como que eu posso analisar o turismo inteligente. Então é esse o grande trabalho aí que a gente também fez para Curitiba. Que é um baita de um trabalho, né? Mas a gente estava aqui no off, falando uma outra coisa, eu vou puxar essa corda agora, que é a história do cidadão. A gente está falando do poder público, da gestão, como que ela trabalha, como que ela impulsiona, mas e o meu papel individual, meu CPF, como cidadão? Como que eu posso me integrar essas coisas todas e colaborar para minha cidade ser melhor? Qual que é o meu grau de responsabilidade num processo como esse? Muito bom, assim, a gente tem que entender que a cidade que a gente quer, né, que a gente sempre quer viver e morar, ela só vai se transformar, só vai chegar lá se a gente tiver a participação. Um papel fundamental da gestão pública, sim, o setor privado, as universidades, as organizações, né, não governamentais, mas também o papel do cidadão, da gente fiscalizar, da gente entender as necessidades da cidade, contribuir também. Então, a contribuição entendo como que sempre está muito mais próximo da gestão, de entendimento. Hoje é fácil você estar entendendo o que está acontecendo na sua cidade. Hoje a gente tem canal no Instagram, a gente tem muito mais acessibilidade, ali até o próprio acesso, né, aos prefeitos, porque está tudo ali online. Então, eu entender o que está acontecendo na minha cidade, onde que estão as oportunidades de melhoria, eu fazer críticas construtivas, eu sugerir e me envolver em conselhos de desenvolvimento. Acho que isso é fantástico, o exemplo, né, do sul do país. Ali no Paraná a gente também tem Londrina Inteligente, que a gente recentemente esteve, é um exemplo excelente, onde você tem um grupo que tem representação, né, representatividade do setor público, privado, da própria comunidade, e como eles se reúnem mensalmente para falar sobre o tema de como melhorar a cidade, né, e tomar ação e cobrar a gestão pública. Então, qual que é o nosso papel em estar
sendo sempre bem informado, entender, né, o dia a dia também da questão da cidade e contribuir quando possível. Pô, nesse tema aqui, eu sou especialista, eu vou doar meu tempo ali para poder entender e fazer esse caminho, participar da cidade. Então, a gente tem que cobrar, fiscalizar, mas a gente também tem que tomar ação, entender o que eu posso fazer para melhorar ali, né, o que eu posso também contribuir. E para isso, quando a gente fala do tema de cidades inteligentes, sustentáveis, a gente está muito ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. As ODS, então, as ODS. Então, assim, tem 17 metas. A gente acabar com a pobreza, a gente ser melhor na cidade em termos de qualidade do ar, de meio ambiente e diversas outras. Entender o que eu estou fazendo ali. Né? Desde, estou reciclando meu lixo, estou consumindo melhor a minha energia, como que eu estou tratando, né, as pessoas em relação à questão também do meu dia a dia. Então, eu falo desde a sua casa, né, como está a educação, como que eu estou gerenciando isso. Então, assim, tem ações diárias que a gente pode fazer que vai ter um impacto, né, em como a cidade vai se desenvolver e como a gente pode viver melhor. Então, a gente tem sim um papel fundamental, não é só a gestão pública. Falei que passar rápido. Raquel, muito obrigado. Vou fechando o Move deste sábado e você sabe, né? Quer ficar por dentro do mundo das startups, empreendedorismo e inovação? Eu te encontro aqui todo sábado, 9 da manhã, na tela da Band. Move, seu programa sobre inovação. Até o próximo sábado.